queridos, nós falamos do Getsemane, da agonia, da tristeza que Jesus tinha ali. Por isso, Jesus foi traído por Judas e foi preso. Meus queridos, nós conhecemos, traído por Judas, ele viu e escutou um barulhão no jardim silencioso. Em questão de minutos, o cume no monte foi tomado por uma multidão. Judas, escribas, anciões, soldados, espadas e varapaus. Aquele seria um confronto duro. De um lado, um traidor à religião falsa, militares e civis, todos armados. Do outro lado da arena, Jesus e seus discípulos. 11 homens estavam com ele. Os discípulos logo montaram uma infantaria diante de Jesus. Você imagina aqueles discípulos, imagina Pedro, imagina aqueles discípulos que eram muitos deles brutos. Montaram uma infantaria querendo acabar com aqueles homens. Dois grupos se entreolhavam, se atracavam. E primeiro sinal da movimentação, qual seria a primeira cabeça a rolar? Cenário. Vem o beijo de Judas que nós conhecemos. Mas era um beijo envenenado. Espada, porretes e tocha de fogo estavam ao lado dele. Senhor, ferimos a espada, disse um discípulo de Jesus, lá em Lucas capítulo 22, 44. Pedro tentou decepar a cabeça do primeiro adversário, levando uma orelha distraída. Mas Jesus tinha outros planos. Jesus curou a orelha de Malco. Jesus é assim, ele não queria briga. Em um segundo, Jesus entregou-se sem oferecer resistência. Isaías tinha uma profecia, e preste atenção a essa profecia, você que está me ouvindo. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, está lá em Isaías 53, 7. As horas mais amargas de Jesus tinham começado, amarrado às suas mãos. Agora prisioneiro, o Messias marchava para um abismo mais escuro. Jesus entregou-se, mas todos os outros fugiram. Está em Marcos 14, 50. Você que está desesperado porque parou a igreja, que muitos pararam de ir lá na tua igreja, pararam de conversar com outros, desistiram da sua igreja. Faça como Jesus, continua a tua obra. O resto Deus fará. Meus queridos, o julgamento de Jesus. Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. O julgamento. Bem sabem meus alunos e obreiros, aonde hoje, em todos os tempos e nos mais diferentes locais, cidades, estados e países, tem acontecido que antes de ser provada a culpa de um suspeito, este suspeito é submetido a sevícias, pois tudo parece ser ele o autor do crime, como foi o caso lá do Irmãos Naves, lá em Minas Gerais. Mas, no caso de Jesus, essa inominável praxe de se viciar extrapolou a tudo que se possa imaginar. Sevícias mais sevícias. Aonde, ainda no horto ou no jardim das oliveiras, ao efetuar, manietaram-no, isto é, praticaram em Jesus maus tratos, crueldade contra Jesus, como se ele fosse um perigoso desordeiro. Aí pegaram ele e levaram para a casa de Anás, que foi também sumo sacerdote.
Anás tinha sido sumo sacerdote e queria ser o primeiro a interrogar Jesus, o preso, o réu. Queridos, perguntando a Anás acerca da sua doutrina. Olhou para ele e falou: Jesus, responda para mim. Qual é a sua doutrina, Jesus? E Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em oculto ou escondido. Por que me interrogas? Pergunta aos que lhe ensinei, os que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Pergunta a eles. Tanto tempo eu falando, você me autorizando, para falar na sinagoga, para falar no templo. Por que agora? Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto, bate no seu rosto. Isto é jeito de se responder ao sumo sacerdote? Queridos, perguntou o guarda. Retrucou-lhe Jesus com mansidão. Olha como Jesus era bom, ele era manso de coração. Se eu disse algo de mal, denuncies o mal, mas se falei a verdade, por que me bateu? Mas se falei a verdade, por que me bateu? Mandou Anás de mãos amarradas a Caifás. Por que Caifás? Porque Caifás era o atual sumo sacerdote. E foi para a casa de Caifás. Na casa de Caifás estavam ali reunidos, já em conselho naquela noite, muitos sacerdotes, escribas, fariseus e magistrados do povo, aguardando chegar Jesus. Agora veja vocês, saiu de Anás, foi para Caifás. Quando a astúcia, a malícia do sumo sacerdote lhe sugere um meio de abrir os lábios divinos de Jesus, então na esperteza ajura o Caifás, faz jurar, em nome de Deus vivo, a cuja invocação Jesus, o filho, não podia resistir. Mandou jurar. Perguntaram todos: então você é o filho de Deus? Olha só a pergunta. Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Queridos, continuou Jesus, digo-te, porém, que em breve verás o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas roupas, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Caifás disse aos maiorais: eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia, e o que vocês acham? E todos da assembleia que estavam ali responderam. E todos da assembleia responderam: é réu de morte, é réu de morte. Aqueles soldados que estavam ali, aguardando esta ordem, vendo a sentença ilegal, porque não se podia prender ninguém à noite, era a lei dos judeus, deram início a uma sessão de pancadaria. Cuspiram-lhe no rosto, davam-lhe murros. Os soldados vendaram o seu rosto, davam bofetada, dizendo-lhe em zombarias: profetiza-nos, Cristo, quem é que lhe bateu? Jesus suportou em profundo silêncio muitas outras humilhações, ultrajes e afrontas. Meus queridos, sexta-feira,
Preste atenção no que eu vou dizer. Passamos por Anás, passamos por Caifás, agora reuniu-se o Sinédrio. Era bem cedo, mais ou menos 6 horas da manhã. O grande conselho dos judeus, que declarou ser Jesus réu de morte, oficialmente. Por quê? Porém, eles não podiam executar a sentença de morte. Olha só, outra irregularidade. O Sinédrio, onde 71 que estava ali reunido, aqueles anciões, ele não poderia dar a morte, era somente os romanos, somente a lei romana podia. Sem consentimento, levaram este romano, manietaram-no outra vez, levaram-no perante o tribunal de Pilatos. Agora era Pilatos o governador. Pilatos perguntou-lhe aos maiorais do Sinédrio: que acusações trazem contra este homem? Preste atenção. Responderam-lhe os maiorais do Sinédrio: se este homem Jesus não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. O Sinédrio estava mancomunado para condenar à morte Jesus, sem nenhuma prova formal e oficial. Nos países onde se decretou a pena de morte nos dias de hoje, muitos tribunais se conchavam na calada da noite para levar à câmara de gás a muitos inocentes. E muitos têm morrido por esses conchavos que se fazem na calada da noite. Mas o Sinédrio não tinha os jus sanguíneos, não podiam, pela lei, pronunciar a pena de morte, que era de exclusividade dos juízes romanos. Os sinetristas disseram a Pilatos: este homem vem subvertendo a nossa nação. Jesus está declarando ser ele próprio rei. Pilatos, não crendo ser o executor de um processo que não havia culpado, não havia culpas em Jesus, entregou de volta ao representante do Sinédrio, o sumo sacerdote Caifás. Tomai-o, julgai-o, segundo a vossa lei, judeu. Mas os juízes do Sinédrio replicaram: bem sabes, Pilatos, que não é lícito a morte a ninguém. Então Pilatos, querendo forças a Jesus, a uma tomada de posição, perguntou, e forçou Jesus mesmo. Pilatos forçou Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu a Pilatos: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram outros para vocês? Pilatos retrucou: porventura sou eu judeu? Meus queridos, Pilatos fala, e a tua nação, os judeus, através dos principais juízes dos Sinédrios e os sumos sacerdotes, te entregaram a mim, disse Jesus. Olha que Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Mas agora, Pilatos, logo tu és rei? Ao que Jesus afirmou: tu dizes que eu sou o rei. Mas quero dizer para vocês, para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que na verdade ouve a minha voz, dirigindo ao povo judeu, disse Pilatos. Não acho culpa alguma nesse homem. Mas o povo dizia e gritava: este homem alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui em Jerusalém. Queridos, faz-se silêncio.
Ouvindo Pilatos falar o nome de Galileia, perguntou se o homem Jesus era galileu. Antes a resposta afirmativa, como aquela cidade era de jurisdição de Herodes, que se achava passeando em Jerusalém e também estava a serviço, Pilatos então envia Jesus a Herodes Antipas. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito, pois o desejava conhecer há muito tempo, pelas coisas que eu tinha ouvido falar dele. Herodes esperava que Jesus fizesse os milagres. Herodes dirigiu muitas palavras a Jesus, mas Jesus ficou em silêncio. Jesus nada disse. Herodes então, zombando, mandou os guardas vestirem com uma roupa remanescente, para dar-lhe uma aparência de um rei, e tornou a mandá-lo de volta para Pilatos. Pilatos desejava libertar Jesus, pois achava também inocente. Outro detalhe: a esposa de Pilatos manda um recado: não entres na questão desse justo, pois num sonho sofri por causa deles. Queridos, nós estamos falando ainda do julgamento de Jesus. Disse o governador ao sumo sacerdote Caifás: havia-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho nesse homem, nem mesmo Herodes, porque ele remetia Jesus a ele, disse que Jesus não fez coisa alguma digna de morte. Então veja vocês, nem Pilatos, nem Herodes acharam culpa em Jesus, e lembrando-se de soltar um preso na festa da Páscoa, então Pilatos apresentou ao povo Barrabás, um ladrão, arruaceiro, homicida, e pela terceira vez acrescentou: não acho nele nenhum crime, mas vós tende por costume que eu solte alguém pela Páscoa. Querei, pois, que vós solte o rei dos judeus? Mas os príncipes dos sacerdotes estavam ali, aqueles do Sinédrio. Eles insuflaram o povo a pedir por Barrabás e a morte de Jesus. Queridos, todos a uma só voz gritavam: seja Jesus crucificado, solta Barrabás. Pilatos ainda replicou: mas que mal fez este? Não acho nele culpa nenhuma. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Embora achando-o inocente, mandou Pilatos levar Jesus a um pátio fora do templo, num lugar chamado Pretório, fora do Pretório, que era a casa do governador Pilatos, e entregou uma companhia de soldados para açoitá-los. Queridos, estamos aqui falando de Jesus. Jesus primeiro recebeu a coroa de espinhos. Presta atenção que isso é importante. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça de Jesus. A mando de Pilatos, soldados romanos pegaram um espinheiro longo, era comum em toda a Judéia. Geralmente esse espinheiro era colocado ali na casa de Pilatos, para alimentar as fogueiras que os soldados acendiam na noite para enfrentar o inverno, para enfrentar o frio. Os soldados, eles prepararam a coroa de espinhos chamada de piléus,
e cobriram a cabeça de Jesus por todos os lados. Meus queridos, eu quero terminar aqui falando da importância. Em seguida, vestiram-no com uma vara e, para ajustar a coroa, batiam com essa vara. Assim que batiam, o sangue fluía, ensaboando essa falsa coroa de espinho. Jesus sentia uma coceira e uma ardência por toda a cabeça, atormentadora. Este arbusto tinha espinhos menores, porém muito mais espinhos. Um veneno extremamente doloroso contido no espinheiro era liberado em seu couro cabeludo, conforme a falsa que estava ali formado, coroa, recebia batidas com uma vara. Os ferimentos fizeram correr bastante sangue. O seu crânio, em toda a sua superfície e na sua testa estava dolorido. Terrível. Período de Jesus esteve ali. Todas as vezes que ele tentava ali fazer alguma coisa para diminuir a sensação, Jesus sofreu muito. Quero te dizer, muita coisa. Conforme o Dr. Robert Buckley, assessor médico de patologia do condado de Los Angeles, na Califórnia, estudando o sudário, verificou-se na cabeça um derramamento de sangue proveniente de inúmeras perfurações na face superior e posterior do couro cabeludo de Jesus. Meus queridos irmãos, eu queria dizer mais para vocês. Quero dizer para você que você tem uma proteção hoje contra os espíritos malignos, contra os coronavírus. Irmãos, você tem uma cerca protetora na sua mente com o sangue de Jesus, conforme diz a Escritura lá em Efésios capítulo 6, versículo 17. Você tem o capacete da salvação. Se o irmão permanece com o vosso capacete, o inimigo, o coronavírus, não conseguirá invadir a vossa mente. Eu quero te dizer, com certeza, você tem uma proteção maravilhosa na sua mente. Se quiser mais, compare Eclesiastes 10, 8 com 2 Coríntios 11, 2 a 3. Por isso você é mais que vencedor em Jesus Cristo. Queridos, estamos aqui falando de Jesus. Agora Jesus sofre açoitamento. Presta atenção nesse açoitamento. Está lá na Bíblia dizendo que então Pilatos mandou açoitar Jesus. Despojaram de suas roupas